E Josias fez Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e sacrificaram a Páscoa aos 14 do mês primeiro. E pôs aos sacerdotes em seus empregos, e confirmou-os no ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, e que estavam dedicados ao Senhor: coloque a arca do santuário na casa que edificou Salomão filho de Davi, rei de Israel, para que não a carregueis mais sobre os ombros. Agora servireis ao Senhor vosso Deus, e a seu povo Israel. Preparai-vos segundo as famílias de vossos pais, por vossas ordens, conforme a prescrição de Davi rei de Israel, e de Salomão seu filho. Ficai no santuário segundo a distribuição das famílias de vossos irmãos os filhos do povo, e segundo a divisão da família dos levitas. Sacrificai logo a Páscoa, e depois de santificar-vos, preparai a vossos irmãos, para que façam conforme a palavra do Senhor dada por meio de Moisés. E ofereceu o rei Josias aos do povo ovelhas, cordeiros, e cabritos dos rebanhos, em número de 30.000, e 3.000 bois, tudo para a Páscoa, para todos os que se acharam presentes, isto da riqueza do rei. Também seus príncipes ofereceram com generosidade ao povo, e aos sacerdotes e levitas. E Uquias, Zacarias e Jeiel, príncipes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para fazer a Páscoa 2.600 ovelhas, e 300 bois. Também Conanias, e Semaías e Natanael seus irmãos, e Asabias, Jeiel, e Josabade, príncipes dos levitas, deram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 ovelhas, e 500 bois. Prontificado assim o serviço, os sacerdotes se colocaram em seus postos, e também os levitas em suas ordens, conforme ao mandamento do rei. E sacrificaram a Páscoa, e espargiam os sacerdotes o sangue tomado da mão dos levitas, e os levitas tiravam os couros. Tomaram logo do holocausto, para dar conforme as repartições pelas famílias dos do povo, a fim de que oferecessem ao Senhor, segundo está escrito no livro de Moisés. E também tomaram dos bois, e assaram a Páscoa ao fogo segundo o rito, mas o que havia sido santificado cozinharam em panelas, em caldeiras, e caldeirões, e repartiram-o prontamente a todo o povo. E depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, estiveram ocupados até a noite no sacrifício dos holocaustos e das gorduras. Portanto, os levitas prepararam para si, e para os sacerdotes filhos de Arão. Também os cantores filhos de Asaf estavam em seu posto, conforme ao mandamento de Davi, de Asaf e de Emã, e de Jedutum vidente do rei. Também os porteiros estavam a cada porta, e não era necessário que se afastassem de seu ministério, porque seus irmãos, os levitas, preparavam para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. E os filhos de Israel que se acharam ali, fizeram a Páscoa naquele tempo, e a solenidade dos pães sem levedura, por 7 dias. Nunca tal Páscoa foi feita em Israel desde os dias de Samuel o profeta, nem nenhum rei de Israel fez Páscoa tal como a que fez o rei Josias, e os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel, os que se acharam ali, juntamente com os moradores de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no ano 18 do rei Josias. Depois de todas estas coisas, logo de haver Josias preparado a casa, Neco rei do Egito subiu a fazer guerra em Carqueme junto a Eufrates, e saiu Josias contra ele. E ele lhe enviou embaixadores, dizendo: que temos eu e tu, rei de Judá? Eu não venho contra ti hoje, mas sim contra a casa que me faz guerra. E Deus disse que me apressasse. Deixa-te de intrometer-te com Deus, que é comigo, não te destrua. Mas Josias, contudo, não quis voltar atrás. Em vez disso disfarçou-se para batalhar, e não atendeu às palavras de Neco, que eram da boca de Deus, e veio a dar-lhe a batalha no campo de Megido. E os arqueiros atiraram ao rei Josias flechas, e disse o rei a seus servos: tirai-me daqui, porque estou ferido gravemente. Então seus servos o tiraram daquele carro, e puseram-lhe em outro segundo carro que tinha, e levaram-lhe a Jerusalém, e morreu, e sepultaram-lhe nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém fez luto por Josias, e lamentou Jeremias por Josias, e todos os cantores e cantoras recitam suas lamentações sobre Josias até hoje, e as deram por norma para lamentar em Israel, as quais estão escritas nas lamentações, os demais dos feitos de Josias, e suas piedosas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e seus feitos, primeiros e últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Então o povo da terra tomou a Joacás filho de Josias, e fizeram-lhe rei em lugar de seu pai em Jerusalém. De 23 anos era Joacás quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E o rei do Egito tirou de Jerusalém, e condenou a terra em 100 talentos de prata e 1 de ouro. E o rei do Egito constituiu o seu irmão Eliaquim como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Joaquim. E Neco tomou o seu irmão Joacás, e o levou ao Egito. Quando começou a reinar Joaquim era de 25 anos, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. E subiu contra ele Nabucodonosor rei da Babilônia, e acorrentado com correntes o levou à Babilônia. Também levou Nabucodonosor à Babilônia dos utensílios da casa do Senhor, e os pôs no seu templo em Babilônia. Os demais dos feitos de Joaquim, e as abominações que fez, e o que nele se achou, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E reinou em seu lugar Joaquim seu filho. De 8 anos era Joaquim quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou que o trouxessem à Babilônia, juntamente com os utensílios preciosos da casa do Senhor, e constituiu o seu irmão Zedequias como rei sobre Judá e Jerusalém. De 21 anos
era Zedequias quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra Nabucodonosor, ao qual havia jurado por Deus, e endureceu sua cerviz, e obstinou seu coração, para não voltar-se ao Senhor o Deus de Israel. E também todos os príncipes dos sacerdotes, e o povo, aumentaram a transgressão, seguindo todas as abominações das nações, e contaminando a casa do Senhor, a qual ele havia santificado em Jerusalém. E o Senhor o Deus de seus pais enviou a eles por meio de seus mensageiros, enviando insistentemente, porque ele tinha misericórdia de seu povo, e de sua habitação. Mas eles faziam escárnio dos mensageiros de Deus, e menosprezavam suas palavras, ridicularizando-se de seus profetas, até que subiu o furor do Senhor contra seu povo, de maneira que não havia remédio, pelo qual trouxe contra eles ao rei dos caldeus, que matou à espada seus rapazes na casa de seu santuário, sem perdoar jovem, nem virgem, nem velho, nem decrépito, todos os entregou em suas mãos. Também todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e de seus príncipes, tudo levou à Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e romperam o muro de Jerusalém, e consumiram ao fogo todos seus palácios, e destruíram todos os seus objetos valiosos. Os que restaram da espada foram passados à Babilônia, e foram servos dele e de seus filhos, até que veio o reino dos persas, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra houvesse aproveitado os seus descansos sabáticos, pois durante todo o tempo de sua ruína ela descansou, até que os 70 anos fossem cumpridos. Mas ao primeiro ano de Ciro rei dos persas, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor induziu o espírito de Ciro rei dos persas, o qual fez apregoar por todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro rei dos persas, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou que lhe edifique casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem houver de vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com o tal, e suba. Parabéns, você finalizou primeiro e segundo Crônicas. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, e nosso. Graça seja convosco, e a paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradeço ao meu Deus por causa de vós, pela graça de Deus, que é dada a vós em Cristo Jesus, que em todas as coisas estáis enriquecidos nele, em toda palavra, e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Jesus Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto esperais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos firmará até o fim, irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por quem foram chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu vos rogo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis uma mesma coisa, e não haja divisões entre vós, antes estejais juntos com o mesmo entendimento, e com a mesma opinião. Porque, irmãos meus, me foi informado de vós, pelos da casa de Cloé, que há brigas entre vós. E digo isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou foram vocês batizados no nome de Paulo? Agradeço a Deus que batizei nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém diga que eu tenha batizado em meu nome. Também batizei aos da casa de Estefanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas sim, para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne inútil. Aquele que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe terá sua lâmpada apagada em trevas profundas. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada.